Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer pela presença de todos vocês nessa sexta-feira. A Rosângela está dizendo aí que é um prazer assistir as lives nessa quarentena. Obrigada por todos vocês que estão sempre aí marcando presença nas lives. É um prazer, principalmente porque a gente não está falando sozinho, né, Márcia? A gente tem alguém para fazer para ter esse diálogo, mesmo que seja eu lendo os comentários de vocês e respondendo na medida do possível. Mas queria agradecer e a nossa convidada de hoje, a Márcia, vai falar sobre Book Therapy ou Poetry Therapy, que é a gente pode chamar de terapia. Eu acho que seria melhor, antes de tudo, antes de você explicar isso, É, se apresente, por é, favor, né? tá E ok, aí, tá? Boa noite a todos, meu nome é Márcia, tá? Sou psicóloga e eu trabalho com biblioterapia, né? E a biblioterapia, ela é um processo, o que eu vou explicar? Ela trabalha muito com a literatura, né? A ferramenta da biblioterapia são os livros, né? uhum, E eu escolhi essa ferramenta porque eu sou apaixonada por livros, né? Sou psicóloga, sim, mas sou apaixonada por livros, também sou escritora e sou amante da Jane Austen, né? olha, que coincidência! Não só dos livros dela, né? Do estilo dela de escrever, de narrar, por ser uma Uhum, ótima contadora de histórias, mas também por causa da vida dela, né? Eu sou uma pesquisadora da vida da Jane Austen. Então, o que que é a biblioterapia? A biblioterapia é um processo interativo, né? E nesse processo interativo são discutidos, são refletidos os pensamentos, os sentimentos e os seus significados, uhum, tá? E, mas essa elaboração, ela vai muito além da elaboração intelectual, né? Por uhum, quê? Porque existem instâncias emocionais que influenciam, permeiam as nossas respostas, né? E que instâncias são essas, né? É a raiva, é a tristeza e é a alegria, uhum, tá? Além dessas instâncias, existem também questões existenciais que agitam, né? Tanto a vida quanto a convivência humana. Tá? E que questões são essas, né? Que questões existenciais são essas que a biblioterapia procura trabalhar? Nós temos uma questão existencial que é significativa, que nós temos a questão da morte, uhum. né? Com todos os seus significados e associações, como, por exemplo, a perda, a mudança, tá? Nós também temos uma questão existencial muito presente, principalmente nos dias de hoje, que é a questão da solidão, Uhum. né? Sim. Quando que o estar só é ruim, né? Quando o estar só é a oportunidade para você contactar com o seu eu mais profundo, o Uhum. seu verdadeiro eu, né? O seu verdadeiro self. Outra questão muito importante nós também temos a questão da responsabilidade. A responsabilidade também é uma questão existencial muito importante, hoje e sempre foi. Que é o que é a questão da responsabilidade? Como você lida com as consequências das suas ações? Como você lida com as consequências das suas escolhas? Por Uhum. exemplo, outra questão existencial muito importante, também é tratada nesse processo, é a questão da realidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando os elementos da sua realidade são muito concretos, né? Por exemplo, você se depara com que questões? Por exemplo, com aqueles elementos que você não tem controle nenhum, por exemplo. Hum. Existem elementos da sua realidade que você não tem controle sobre eles, nenhum. Como se Bom, posicionar diante deles? aham. Como a reação dos outros. A gente não tem controle nenhum, né? Não, não é só isso. Aqui tem questões que você não tem como mudar. Você não está no seu poder mudar. O que você pode fazer é lidar com eles. São elementos da sua realidade que muitas vezes te mostram o quanto que você é impotente, né? Uhum. E também aqueles elementos da sua realidade que você tem controle sobre eles. Você tem controle sobre a sua atitude, você tem controle sobre a sua decisão,
com relação a determinada situação, né? Então, existem elementos externos, né, que estão presentes na sua realidade, que se separam nesses grupos, daqueles que você tem controle e daqueles que você não tem controle. Né? E a gente sabe que em algumas situações, as pessoas, quando elas veem que não têm controle sobre certas coisas, o grau de ansiedade delas vai para o céu, vai para as alturas, né? E isso causa um certo sofrimento para a pessoa quando ela não consegue lidar com esses elementos da realidade dela, né? Uma outra... Então, qual que é o objetivo da biblioterapia? O objetivo da biblioterapia é aprimorar, é melhorar as nossas categorias de resposta. Né? E que categorias são essas? Isso. É o pensamento, e é um processo mental. Nós também temos a questão do comportamento, também é uma categoria de resposta. E o que o comportamento significa? O comportamento, ele representa o que nós somos e como convivemos. Deu para entender? Deu. Eu tô ligada aí. Né? E nós também temos a questão da atitude, que é uma categoria de resposta. O que é a atitude? É a transformação do pensamento em ação. Tá bem didático. Deu pra entender? Tô seguindo. Tá? Pessoal, então, aí acena pra gente aí por meio dos comentários. Se alguém não estiver entendendo, é só falar. Então, e como que a gente... Márcia, mas como assim aprimorar? Né? Como que a biblioterapia procura ajudar o indivíduo a aprimorar essas questões, né? Olha, ela procura ajudar a melhorar, a aprimorar nossa autoconsciência, né? Ou seja, melhorar sua capacidade de entender, de compreender os seus próprios sentimentos e os seus próprios pensamentos. Ela procura ajudar também a aprimorar sua autopercepção, né? O que é aprimorar a autopercepção? É melhorar sua capacidade de discriminar, né? Como que a sua realidade está sendo construída, como seus relacionamentos interpessoais estão sendo construídos, como você percebe as coisas, perceber os detalhes, como as coisas são formadas, como elas são construídas. Nós também temos tem a proposta de melhorar o conhecimento do outro, né? Ou seja, como assim melhorar o conhecimento do outro? É você melhorar a sua empatia, ou seja, melhorar a sua capacidade de imaginar e entender o contexto do outro. Isso é melhorar o conhecimento do outro, tá? E nós também tem a intenção de melhorar a sua capacidade de orientar a sua realidade. O que é isso? É você entender de forma bem cronológica, né, e bem real o seu passado, o seu presente e a possibilidade do futuro. Ou seja, é você saber determinar quais elementos da sua realidade, da sua vida hoje, foram construídas a partir de quando no passado? Como que a sua história presente hoje foi construída? Ela foi construída a partir de uma história do passado. Sim. Né? Como que é o seu manejo? Como que você lida com o seu presente? Né? E qual que é o seu propósito para o futuro, por exemplo? Né? Então, a biblioterapia, ela trabalha com esses elementos. Tá? E como o nome indica, ela trabalha com o universo dos livros, né? Com todo o universo, com todas as categorias. Pode ser conto, poesia, romance, ficção ou não ficção, tá? Independente do formato dele, tradicional ou digital. Tá certo? Trabalha com poesia também, com biografia. A biblioterapia trabalha com a literatura. Tá? E por que ela utiliza isso? Porque o universo dos livros, eles oferecem um conhecimento quase milagroso, tá? Que ajuda a mente e o cérebro a se organizar. Né? Como assim? Como assim, Márcia, mente e cérebro? As pessoas fazem muito essa confusão. O que é mente e o que é cérebro? Eu gosto muito de utilizar Então, destaca aí pra gente, faz uma definição. Eu vou usar uma metáfora. Tá, eu vou usar uma metáfora muito simples, que eu gosto muito de usar e as pessoas entendem. Se você pegar uma massinha cinza e uma massinha vermelha e misturar, mas não de forma homogênea, né? Você vai ver uma bola. Você não sabe onde o vermelho começa e onde o cinza termina. Sim. Deu para entender? Vai ter uma mescla ali, né? Mas não uma mistura completa. Exatamente. Então, o que eu estou querendo dizer? Por que eu falo de cérebro e mente? Porque, olha bem,
Quando o cérebro, né, quando nós lemos uma palavra, né, o cérebro ele está decodificando um símbolo, Uhum. né? E a partir dessa decodificação, ele vai ter significados mais complexos, Uhum. tá certo? Então, eu posso entender o quê? Eu posso entender que o nosso cérebro e a nossa mente, né, todo esse conjunto, ela funciona como uma orquestra sinfônica. Eu gosto de usar muito essa metáfora da orquestra sinfônica, Uhum. né? Porque quando nós lemos, né, e como eu bem disse, quando você lê decodifica um símbolo, que é a palavra, né, Uhum. e tece com ideias mais complexas, né, conceitos mais complexos, o que eu estou querendo dizer? Quando nós lemos, por exemplo, quando a gente escuta uma orquestra, o que acontece? A gente fica sensibilizado, não fica? Sim. Dependendo da melodia, você fica sensibilizado, você fica sensível, sente profundamente uma melodia, né? Pois Uhum. é. Aí o que acontece? Quando eu comparo isso muito com o processo da leitura, porque quando nós lemos, nós experimentamos sentimentos, sensações, né? Nós temos insights. Vocês concordam comigo? Né? O que é Uhum. um insight? É como se como se de repente você entrasse numa sala escura, né? E a luz se acendesse, né? Então, um conhecimento é revelado naquele momento, Uhum. tá? Nossa, que metáfora linda. Então, mais ou menos isso. Então, eu acho assim, toda essa sensação que a gente tem quando lê, você experimenta tudo isso sem necessidade de experiência física, real Uhum. ali, né? Você está trabalhando muito um contexto imaginário, Uhum. né? Verdade. Então, a biblioterapia, ela trabalha com esse campo, Uhum. principalmente. Eu queria te fazer uma pergunta. Não Pode precisa perguntar à vontade. situar a data, mas como surgiu o seu interesse em trabalhar com biblioterapia como ferramenta, né, de apoio à sua terapia, ao seu atendimento em prática de consultório aí? É porque é, eu sou psicóloga tem 10 anos, né? Uhum. E eu sempre trabalhei em consultório. E eu sempre li muito, né? Tanto no meu campo, com romances e tudo mais. E eu Sim. comecei a pensar como que é esse processo da pessoa amadurecer as emoções, amadurecer ou mudar a capacidade dela de mudar a visão dela com relação a algumas coisas. Então, muitas vezes, e eu comecei a entender assim que não é só a fala, não é Uhum. só a fala, né? Eu comecei a entender que o cérebro, né? O que acontece com o cérebro? Quando a gente está envolvido no processo de leitura, você tem vários processos cognitivos que fazem, que são necessários para você ler. O seu Uhum. processo de leitura envolve processos neurológicos, né? Nós temos processos perceptivos, por exemplo. Vou responder e você vai me entender. Nós temos os processos perceptivos. O que são os processos perceptivos? Eles acontecem muito no lobo temporal. Eles permitem que o cérebro ele se aproprie, que ele capte elementos e estímulos do mundo externo. Ele tem essa apropriação e tem o processamento. Deu para Uhum. entender? Sim. Então, e ao mesmo tempo, entra em ação os processos conceituais. O que são os processos conceituais? É a capacidade que o cérebro tem de organizar as representações que são formadas a partir dos elementos externos. Entendi. Você está me entendendo? Então, Juntamente com isso, tem os processos linguísticos, que uau. também estão presentes, que são responsáveis pela linguagem e pela fala. Uhum. Que tá tudo imbricado aí, né? Tá tudo. Exatamente. Então, o processo da leitura trabalha essas áreas muito. Se você lê Uhum. uma palavra, você já está utilizando várias áreas do seu cérebro. Sim. Então, quando você pega uma poesia ou você pega uma história e você lê, é lógico, sim, que nós sabemos todos os benefícios da leitura. Entretenimento, melhora vocabulário, melhora a sua capacidade de Sim. argumentar, Nisso você né? pode até se demorar um pouco, porque é um dos tópicos que você ia dizer. Aliás, Ah, era o primeiro, que era eu acabei esquecendo, da mas eu vou falar leitura. agora. Mas Então, o que a gente não acontece? tem Olha problema só, que exercita a mente. A gente retome. fala, a leitura exercita a mente. Sim, melhora a sua capacidade de escrita, melhora a sua capacidade
sua concentração e seu foco, desenvolve a criatividade, estimula a reflexão. Vários especialistas falam isso, né? Neurologistas, psicólogos, até pessoas da área da literatura. Até professores. Isso, exatamente, tudo isso é notório, todo mundo conhece, né? Você é um entretenimento bom e barato, né? Ajuda na questão da empatia, que é aquilo que eu falei, né? De aprimorar a sua capacidade de conhecer o outro, seu conhecimento do outro, da vida do outro, né? Ajuda na empatia, porque você experimenta de forma muito sutil a experiência do outro no livro. Verdade. Então, não é só o ler. Você está trabalhando áreas do seu cérebro sem perceber. Sim, não é uma atividade passiva e sempre ativa, que é essa troca aí. Sim. Mesmo que o autor, né, obviamente a maioria dos autores que a gente lê não está na nossa frente, a não ser quando é uma leitura coletiva ali. Exatamente. E é uma leitura muito próxima, né? Você experimenta aquilo. E aquilo que eu falei, muitas vezes você está lendo e você tem aquele eureka, é isso mesmo? É um insight, né? Aquele entendimento de repente é revelado sem você esperar por ele. Então, a leitura... Uma coisa. Sim. O fio do seu microfone, do seu fone de ouvido, ele tá toda hora balançando. É que eu tô usando o celular, Adriana. Na live. Eu tô usando o celular. Então, a leitura tem esse benefício. Por exemplo, uma vez eu vi uma pesquisa muito rapidamente de uma neurologista, que ela fez ela pegou um senhor de idade, já idoso, né? E fez uma tomografia computadorizada, uma tomografia computadorizada no cérebro dele. E depois ela fez novamente esse mesmo teste, esse mesmo exame, depois que ele começou a ser alfabetizado, que ele era analfabeto. Certo. Então, quando ela comparou os dois exames, ela viu que no segundo exame, novas áreas passaram a ser estimuladas. Que legal. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar mais por essa questão da literatura, da leitura, do ato da leitura associada ao processo terapêutico, né? Porque, como eu falei no início, é um processo interativo entre a terapeuta e o cliente, que são discutidos, refletidos, pensamentos, sentimentos, mas o falar é importante, mas o refletir é fundamental, né? Então, todos esses processos envolvidos, todos esses processos cognitivos envolvidos no processo da leitura, me chamou muita atenção. E eu comecei a pesquisar, né? Aí eu comecei a entender que o cérebro ele tem uma grande capacidade de fazer novas conexões. Isso é notório, todo mundo sabe, né? Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais. Então, eu achei um conceito muito interessante para o pessoal da história, né? Principalmente fala que é a questão de um conceito, por exemplo, o que era necessário para o ser humano sobreviver no início da vida primitiva do homem, né? Do homem pré-histórico. Para ele sobreviver, tinham que existir duas coisas. Ele tinha que saber reconhecer o que era presa e o que era predador. Isso garantiria sobrevivência, né? Ou seja, ele tinha, através da visão, através dos processos perceptivos, ele tinha que entender, enxergar a presa ou o predador. Nesse momento, todos os processos perceptivos entravam em cena, que eu já falei anteriormente, né? Se alguém não lembrou, é só perguntar para mim. Os processos conceituais, os processos linguísticos, por quê? O cérebro tinha que agir muito rápido, né? Para você falar, ali tem uma presa, vamos lá pegar a presa para a gente se alimentar. Ou, olha lá um predador, pernas para quem a gente quer. E você tinha que avisar o grupo. O cérebro faz um exercício para fazer tudo isso muito grande. As pessoas não percebem, que nós não percebemos, mas é o que acontece no cérebro. Sim. Então, e uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu pensei, poxa, os processos perceptivos através da visão eram fundamental, né, para a sobrevivência. Mas só que nós vemos que hoje, muitas vezes, na ausência de uma capacidade, por exemplo, cada visão, o cérebro ele se readapta, ele cria novas conexões, ele cria novos padrões. Por exemplo, você pega os cegos, né? Os cegos não podem ver, mas eles podem ler.
Eles leem os mesmos livros que eu e você lê. Eles leem os mesmos livros, romance, poesia, através do quê? Do Braille. Através do quê? Do tato. Sim. Então, o tato substituiu a visão. Uhum. E eles são eles são muito funcionais, eles têm sucesso no dia a dia deles com isso. Sim. Então, o cérebro tem essa grande capacidade de criar novos padrões. Eu acho que isso que é o fundamental. Então, eu acredito que através da leitura nós conseguimos fazer isso, Uhum. né? E Desculpa, eu queria só fazer um parênteses, que hoje eu estava Sim. assistindo uma live com a minha... é difícil falar ex-orientadora, mas a minha eterna orientadora de doutorado, a Vera Menezes, e ela estava falando sobre a questão linguística e a invenção do alfabeto e da escrita, ela proporcionou uma mudança radical para as pessoas, porque Sim. elas não precisavam mais depender da memória para contar as histórias. Sim. Tá. E aí depois a gente dá um salto enorme com a criação com a invenção dos livros e tal, do livro impresso, né, lá por Gutenberg, mas aí ela veio para os dias atuais com essa inovação que a gente está fazendo com até com os nossos cérebros, de usar tecnologias e fazer lives, como a gente está fazendo agora, Sim. voltando para a oralidade. Olha isso. Mas aí eu quero aproveitar esse seu ponto e falar o quê? O que acontece? Que nós foi dado um grande salto, sim, né? Um grande salto. Por quê? O cérebro, o que vai acontecer? O cérebro, deixa eu tentar me organizar para aqui te falar. Que essa capacidade da evolução, né? Por exemplo, você falou, quando surgiu a escrita, né? Então, o que acontece? O cérebro teve que se reorganizar para se inserir nesse contexto da escrita. Sim. Não foi? Então, o que eu estou querendo dizer, não existe um gene específico. Acabou? Não, né? Não existe um gene específico para a leitura. Você me entendeu? Não tem um gene específico. Entendi. O cérebro, ele tem que acionar várias áreas mais antigas que já preexistiam para você aprender a adquirir a habilidade de ler. Então, da mesma forma que você falou, com a escrita, o cérebro precisou se reorganizar. Sim. Agora, no mundo da informática, né, da internet, da live, ele está tendo que se reorganizar de novo. Mas ele não vai perder o que ele já aprendeu. Com certeza, ainda bem, né? Exatamente. Então, o cérebro, ele dá saltos evolutivos. E é aí que eu gostaria de citar a questão que eu lhe falei sobre o cérebro leitor. Sim, quero o cérebro leitor, gente como é que funciona o cérebro leitor é a maior aquisição evolutiva do ser humano. Por quê? O cérebro leitor, quais habilidades que ele tem? Ele tem a questão da reflexão, que é o pensar sobre si. Ele tem a questão da inferência, que é a capacidade de produzir um novo saber a partir de um outro conhecimento. Sim. E ele tem a capacidade de análise crítica e compreensiva. Essas habilidades são o ápice da nossa evolução. Somente do cérebro. Hoje nós temos um cérebro leitor, né? Ou seja, o que eu posso dizer sobre isso, bem rapidamente, para ver se vocês conseguem entender. O nosso saber começa a partir do momento que nós lemos a última palavra de uma obra de um autor. Né? Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade para introduzir a questão da Jane Austen, né? Porque a Jane Austen, ela lia muito. Mas demais, assim, quando você pega a biografia dela, as cartas dela, é muito interessante, porque o irmão dela fala que dos 9 aos 16 anos, né, ela foi muito conduzida, a família foi muito influenciada pelo pai da Jane Austen no hábito da leitura. Né? Porque nós sabemos que na época da Jane Austen, o entretenimento era muito pouco, o lazer era muito pouco. Então, qual que era o entretenimento das pessoas naquela época, finalzinho do século XVIII, século XIX? Era os bailes,
que é o que a grande maioria gostava, inclusive ela adorava dançar. As relações sociais ali, né? Se davam Exatamente. encontros nos bailes. Uhum. Sim, eram os teatros, as peças, ir aos teatros, né? Que era o must, né? E as peças, assistir. E também tinha a questão dos livros, Uhum. né? Existiam bibliotecas que eram bibliotecas de assinatura, né? Acho que você pagava uma assinatura mensal, não é isso, Adriana? Sim. Para você frequentar as bibliotecas. E a Jane Austen era frequentadora assídua. Ela adorava transitar. Era um dos programas preferidos dela. Circulating Library, né? Que era Isso, exatamente. bibliotecas, não, as bibliotecas circulantes, ou seja, a gente tem alguns exemplos aqui ainda vivos na UFMG, por exemplo, eles têm um caminhão, aliás, é tipo um micro-ônibus que serve de biblioteca circulante que vai para as escolas públicas aqui levar livros. Então, é mais ou menos, só que neste caso hoje em dia não se paga, né? Mas naquela época se pagava e era uma forma de ter acesso aos livros, porque também a gente tinha duas questões, né, Márcia? Ainda hoje essas questões são pertinentes de ser mencionadas. Tinha a questão do preço dos livros e tinha a questão mesmo da pessoa ser alfabetizada. Na verdade, eu acredito que a palavra certa aí nem é alfabetizada, é ser letrado, porque saber escrever, ler e escrever é uma coisa, agora ser letrado e conseguir se movimentar ali em vários gêneros textuais é diferente de ser alfabetizado, né? E ela era eclética, né? Ela lia tudo. A Jane Austen lia tudo, muita poesia. E o mais interessante é que permitiam, né? Pelo fato dela ser mulher. Exatamente. Mas é aquilo que eu falei, o pai dela introduziu ela e os irmãos nesse universo. Como ele era pastor, mas ele era também professor, e a casa era cheia de livros, né? E como não eram muitos filhos também, você podia ficar vigiando o tempo todo, né? O que não estava lendo, o que eu estava lendo. Mas ela tinha essa liberdade. Márcia. Oi? Seu rosto está sumindo. Não sei se é Tá, desculpa. Ou seja, ela não era censurado, né? Ela tinha toda a liberdade com seus 9, 10, 12 anos de ler qualquer coisa. E ela lia. Ela lia. Então, é aquilo que eu falo, a questão do cérebro, você vai... Não existe um jeito específico. Você vai utilizando o seu cérebro, você vai exercitando, ativando as áreas do seu cérebro, tornando suas áreas mais ágeis, sabe? Então, ela lia muito, ela não lia pouco, ela lia muito. Sim. Né? E a questão do escrever, do ser capaz de contar uma história, de você conseguir organizar com certa lógica o texto, saber casar um personagem com o outro, saber ser detalhista na hora certa, tudo isso exige um cérebro leitor evoluído. Né? E por isso que eu sou assim, eu falo que ela é minha guru, sabe, a Jane Austen, porque a paixão pelos livros, da importância do ler para a família, para ela, me encantou muito, sabe? Me encantou muito. Eu abracei muito essa causa. Eu saio, às vezes, em lugares dando minhas palestras sobre a importância da leitura, porque eu acho que é uma causa que eu tenho. Né? E eu procurei introduzir isso no meu trabalho também, enquanto psicóloga. Né? Porque é uma ferramenta que ajuda a pessoa a amadurecer a mente, a clarear a mente, a ajudá-la a ser mais perceptiva, ajudar a trabalhar mais áreas do cérebro que vão contribuir com o processo de leitura do seu próprio universo. Né? Então, e você coloca em prática isso por meio de um encontro, exatamente. Né? Eu gosto muito de usar aquela parábola, aquele paralelo daquele filme Lucy, sabe? Aquela moça que o cérebro dela ela começa evoluindo aos poucos até aproveitar 100% do cérebro. Sabe desse filme? Eu não estou lembrado. Quem que lembra desse filme? É um filme muito... chama Lucy. Estranho. Ela chama Lucy. Ela tem contato com umas substâncias, porque até então só se usava 10% do cérebro. Só que durante o filme ela tem contato com umas substâncias, e essa substância acaba fazendo o cérebro dela evoluir, assim, passar por uma mutação, uma metamorfose violenta. No final do filme, o cérebro dela passa a ser aproveitado 100%.
Uau! Será que isso é bom ou isso é ruim? Não, assim, é uma metáfora, eu estou querendo dizer que é uma Uhum. metáfora. Ou seja, se você lê muito, se você se fala, não, se propõe, não, eu vou ler 10, 20 livros por ano, 15, 40 livros por ano, não sei como, Uhum. mas se você se propõe a ler, eu acredito realmente que você começa a ajudar o seu cérebro Com a certeza. dar passos evolutivos, a se organizar melhor, a melhorar a sua percepção, melhorar tudo aquilo que eu disse, né? A sua percepção, Uhum. a sua autoconsciência, a sua forma de lidar com o seu meio ambiente melhora, a forma de lidar com suas relações melhora, a forma de lidar com você mesmo melhora, e a sua Uhum. percepção do mundo também é modificada. Uhum. Eu abracei muito essa causa, né? E procuro realmente falar, gente, leia, pelo amor de Deus, leia. Né? Leia. Se possível, leia. Por favor, leia. Que Leia, não né? envolva Então, desse tipo, assim, né? e agora eu gostaria de falar algumas coisas que eu descobri, né, nos romances da Jane Austen. Ela dava tanta importância para a leitura, e isso foi herdado da família dela, que sempre ela comenta sobre livros nos romances. Ela Uhum. sempre fala da importância do livro. Quando eu fui na Inglaterra, eu comprei esse livrinho aqui, que eu achei muito É interessante, só um sabe? livrinho, imagina. Agora eu É vou ter tipo, que não é um livrinho, uma agendinha, né? chega Mas mais assim, próximo da tela e tira o cabo aqui, pra ó, gente tá dando ver. para Ai, que ver? capa linda. Uhum. Tá vendo? Ai, eu não conheço, eu não tenho esse. Que Esse eu inveja. comprei foi em Winchester. Aham. Então, eu marquei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante, né? Deixa eu ver Então, aqui. diga para nós, por favor. A Andressa está dizendo aí que o Lucy é com a Scarlett Johansson. Acho que é assim que fala. É um filme de ficção, né? Eu acho Sim, agora eu que tô associando o nome com o nome do filme com a atriz, mas eu ainda não assisti. É uma boa pedida. eu não sou muito bom para gravar nome de atriz, não, mas me chamou a atenção a questão de como que o cérebro pode Sim. evoluir Uhum, e de como que o cérebro leitor é uma evolução. uhum, Eu falei, a questão da reflexão, da inferência, da capacidade de análise crítica e compreensiva, isso é uma aquisição evolutiva do cérebro. uhum, E você tem que continuar exercitando para poder evoluir mais. Ou seja, porque não existe um gene específico para a leitura. O uhum. cérebro precisa acionar várias áreas neurológicas, né, suas estruturas neurológicas, para ver essa troca de informação, de interação entre as informações, né, Uhum. para poder adquirir a capacidade de ler, para aprender a ler. Né? Sei. Então, é uma capacidade que foi. Essa capacidade de ler, ela surgiu a partir de quê? Dos estímulos externos. E qual que é o estímulo certo? Como você bem falou, o surgimento da escrita. Uhum. Então, nós passamos a ler. Isso é uma aquisição evolutiva. Com Né? certeza. Imagina o desdobramento dessa invenção, né, da escrita para Sim, as pessoas daquela época, né, daquele momento, não é só uma época específica, sim, porque conseguiram sair só né, do verbal ali, do oral, sim. parte escrita Então, é e como eu lhe falei. ultrapassar fronteiras, né? O estímulo externo provoca a evolução do cérebro. Por É o isso que o nosso caso ler agora, o estímulo externo, é. que é o estímulo externo, neste caso, é ficar em casa, e aí a gente está desenvolvendo outras maneiras de nos Sim, comunicar, mas que fosse de sim. uma maneira mais presente, né? Como o vídeo, porque só digitando um e-mail, por exemplo, é mais impessoal. Sim, mas é aquilo que eu lhe falei, essa capacidade de se adequar, de evoluir, fazer novas conexões entre as Uhum, áreas, é o grande must do cérebro, né? E eu acho que você trabalhar isso no campo, no setting da terapia, do uhum, consultório, ajuda muito. Eu trabalho com muitos clientes meus a literatura, indico romances, poesias, né? uhum. Exatamente para auxiliar no processo terapêutico, né? Sim, E agora eu gostaria de comentar essas questões da Jane Austen, por né? Que eu percebi. favor. A gente está na expectativa, pelo menos eu Tá, tô, tem quero um aqui saber. na abadia de Nottingham, né? É Nottingham? Nottingham, Nottingham. Nottingham. Meu inglês eu É tô assim, ó, avançando. agora baixou a professora de inglês. Toda vez Tem que um você tiver aqui. dúvida, só um minutinho, Ah,
toda vez que você tiver dúvida numa palavra em língua inglesa, você coloca a sílaba tônica, não é regra de, né, 100%. Tá, Mas aí você coloca a sílaba tônica na primeira sílaba, porque aí você tem menos chance de errar. Porque em português a entendi. sílaba tônica geralmente é lá no final, e em francês é Uhum. meio, enfim, em inglês é sempre no início. Já que não tem acento, a Tá sílaba certo. tônica vai para o início. Então, Tá maravilha. bom. Aqui, eu vou começar um que tem no Mansfield Park, né? O da Betina. Que aqui está falando sobre a questão do Shakespeare, né? Tem Uhum. essa parte, assim, mas o Shakespeare, né? Não precisa, assim, você se esforçar muito para ler Shakespeare, porque para conhecer o Shakespeare, né? Porque ele é parte da Constituição do homem inglês, né? Não sei se você lembra dessa parte E que, para a é, Inglaterra, que, que qualquer homem, né, com a mente aberta, porque ele vai entender que as peças do Shakespeare fazem parte da Constituição do homem inglês, sim, né? a Então, o que eu Constituição tô até aqui, do é mais ou menos Estado isso, né, inglês, que está em inglês aqui, por isso que eu estou confirmando tá com tudo bem. você. Então, assim, essa importância das obras, a importância dos livros, ela destaca nos romances dela porque para Uhum. ela era importante, né? Tem uma outra parte aqui que eu achei muito interessante, que é no Nottingham, como é que é, Nottingham. Adriana? Nottingham. Nottingham Abbey, É. que fala assim, ó, ela fala assim, eu me delicio com o livro, né? Eu gostaria de gastar a minha vida inteira lendo, né? Então, Uhum. assim, a personagem fala, né? Nossa, esse livro é legal demais, eu passaria minha vida inteira lendo. Então, a importância dos livros, da leitura, Sim. para ela, era muito importante. Tanto que Uhum. ela fala com as pessoas, ela mesma fala nas cartas dela, que ela queria ter lido, que ela não queria que ela não queria que tivesse começado a escrever tão cedo. Ela fala que ela preferia ter lido Ah, sim. mais antes de ter Porque começado a escrever tão cedo. é uma difícil Então, escolha que ela, né, acabou fazendo, mas acho que sem é, muita pressão, né? É uma, sim, é uma responsabilidade, né? Mas, é, enfim, eu acho que essa. Só retomando a questão da educação que ela recebeu, né? É uma uhum, educação mais liberal, principalmente para ela e para Cassandra, né? Porque sim. mulher ter acesso a todo tipo de literatura e o pai ter disponível em casa, eu acho que isso é um ponto Foi o positivo. A grande, Angélica, olha, eu não sei se é o diferencial ou foi a grande sorte dela sim, ter nascido possivelmente. nessa família. Você está Mas me aí entendendo? também a gente tem que levar em conta que não necessariamente pelo fato dela ter isso à disposição que transformou quem ela é, né? Teve esse Não, eu desenvolvimento. acho que não é isso. Eu acho que é muita questão da cultura da família. Sabe por Uhum, quê? Porque ela, naquela época, ela de forma muito. Ela era muito sarcástica, mas ela era muito gentil, né? uhum, Então, ela criticava muitas mulheres que simplesmente elas se acomodavam naquela coisa do ter filho, ter filho, ter filho só, uhum. né? Eu acho que ela questionava muito por que as mulheres se acomodavam em determinada situação. Aí eu falo a questão da escolha, né? Sim, A pessoa escolhe. Eu acho que tem um pouco isso também, que você pode, nós vemos assim, eu vejo isso muitas vezes em algumas famílias. A família oferece todas as condições, mas a pessoa sempre escolhe fazer o menos do que ela é capaz de fazer. uhum. Isso é fato, né? É. Tem uma coisa muito interessante aqui, que ela fala muito do pai, né? Eu acho assim que ela tinha uma grande admiração pelo pai dela e ele foi um grande influenciador e o primeiro apoiador Também acho. Sim. no trabalho no trabalho de autora, né? Por isso que eu falo, o pai dela tinha uma paixão pelos livros e ela foi contagiada, ela foi capturada por esse prazer, sabe? Eu acho que às vezes a influência dos pais, né? De uma forma clara, os pais que incentivam os filhos a ler, né? O modelo Com dos certeza. pais, o exemplo dos Se não pais de forem ler, os pais tudo. diretamente, como é o meu caso, eu tenho irmãos bem mais velhos que eu, cerca de 15 anos mais velhos que eu. Uhum. E aí eu tenho esse meu irmão Fernando, ele assinava o Círculo do Livro. É
dele que eu sinto aquela coisa assim, olha, o livro tá chegando pelos correios e tal, tá Sim. travando, senhora Então eu acho Cristóvão. assim que ela foi capturada, né? Só vou dar uma Ah, paradinha tá. aqui, porque ela tá falando que tá travando. Eu vou só colocar meus dados de celular, que eu esqueci para variar. Um minutinho só. Hum, Queria muito que meu irmão estivesse ouvindo isso, porque ele foi um grande influenciador, né, é. desses Mas livros. eu acho que ela foi muito capturada, né? Eu acho que é, esse amor, essa paixão pela literatura é aquele viés da relação amorosa que nós temos com os pais, né? Eu acho que às vezes acontece, às vezes é uma relação amorosa que tanto que pode te capturar de uma forma bacana, legal, Sim. como no caso dela, como também te capturar de uma forma negativa, né? Uhum. Então, tem um detalhe aqui no livro do Orgulho e Preconceito, Diga. que eu fui lendo e marcando, falando do pai da Elizabeth Bennet, né? Uhum. Era o senhor Bennet uma mistura tão estranha de agudeza, de humor, e sarcástico, de humor sarcástico, de reserva e de capricho, que a experiência de 23 anos não fora suficiente para que sua esposa entendesse o seu jeito de ser. É, Eu acho sim que ela falou um pouco dela aqui também, né? Eu acho sim. que ela falou um pouco dela aqui também. Então, tem várias outras situações que. E fala aquela cena da biblioteca, né, no livro Orgulho e Preconceito, quando ela entra na biblioteca, né, que era a biblioteca do pai dela, né, que é a Uhum. Elizabeth, a biblioteca do pai dela, que o Darcy entra na biblioteca do pai dela. É quase que um santuário, né? E Uhum. o pai a recebe ali na biblioteca, assim, para dizer, essa que é a sua escolha, né? Então, são pequenos símbolos nos textos dela, nas histórias dela, que eu vejo como que essa importância dos livros era para ela, né? Uhum. Tem outros Eu aqui, eu marquei um fato tanto, curioso de Adriana. contar. Posso falar outra aqui? Pode. Depois eu conto essa Tá, outra. no Orgulho e Preconceito, que ela fala assim, with a book, he was regardless of time, né? Então, são vários aqui que eu marquei. Tem um que fala assim, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu não posso compreender a negligência de uma família. Eu não posso compreender a negligência de uma biblioteca familiar nos dias de hoje, né? Então, Uhum. assim, é um exemplo, né, que eu já observei, tem muitos outros que eu marquei, de como que elas falam desse comportamento do ler, de como que ela fala da importância dos livros. Tem um aqui, que é o último, tá? Tá. Prometo. Que é o meu preferido, que tem aqui no Mansfield Park, ó, Uhum. tá? Sim. Que é o meu preferido. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Aqui. O, um espírito condescendente como o de Fanny. Enquanto houvesse um vislumbre de raio de sol, ela ansiava por não precisar sair de lá, mesmo no inverno. Sentia demasiado conforto nas horas de lazer e sempre que algo desagradável ocorria, ou quando estava envolvida em algum pensamento, ela ia para esse quarto, onde encontrava o consolo imediato. As suas flores e seus livros, dos quais era uma colecionadora desde o primeiro momento que ganhou o primeiro shilling. Uhum. Então, Olha só. são vários trechos, né, O na que literatura da Jane Austen que ela cita sutilmente essa importância do ler. do ler e o livro enquanto status também, né? Status até Exatamente, se você tiver exatamente. uma vasta biblioteca, você é tido como uma pessoa inteligente até. E a gente Sim. vê isso refletido Ah, hoje peraí, em Adriana. dia. Peraí, eu perdi. Tudo bem. E A tem gente, uma parte. Ah, pode falar. a gente vê isso refletido hoje em dia
nas lives que a gente tem visto, essas de literatura são óbvias que vão ter livros aqui, né? Atrás da... Mas a gente vê isso nos jornais, quando os jornalistas estão fazendo a reportagem remotamente de casa, eles têm sempre livros atrás. Eu acho que eles dão um jeito de colocar sempre a câmera apontada, eles sentam de frente para um lugar que tenha livros no fundo. Não sei se vocês repararam isso. Então, hoje em dia, na quarentena que a gente está fazendo, nesse momento de reclusão, os livros estão fazendo parte não como um objeto de decoração, mas como um acessório. Olha, tá ali, ele lê esse repórter, essa repórter, essa pessoa que está ali na frente da câmera, como a gente está aqui, elas leem livros. Então, o livro está retomando. Eu não sei a questão das vendas, mas me parece que está tendo um novo olhar para a leitura. Né? E eu acho que é importante porque o cérebro leitor, ele avança cognitivamente. Sim. Ele avança. E nós, enquanto leitores, nós podemos avançar cognitivamente também, porque nós conseguimos ir além dos nossos pensamentos, das nossas associações. Então, é necessário ler. Nós precisamos manter toda essa conquista evolutiva que nós temos, que o nosso cérebro atingiu, para ele continuar evoluindo. Verdade. Né? Por isso que eu tenho lido muito, não só nos livros da minha área, mas livros de romance, livros de poesia. E a Jane Austen, ela lia muita poesia. Ela tem o William Cooper. Cooper. Eu até baixei alguns livros do William Cooper. E ele é muito interessante porque tem uma poesia dele que ele fala assim: quando você lê os livros, você lê o conhecimento dos outros. Né? O conhecimento está cheio do pensamento dos outros. Né? Mas quando você lê os seus próprios pensamentos, é o seu próprio saber. Então, a inferência é isso, é a sua capacidade de ler o texto, ler uma poesia, ler um livro, e a partir dali você vai elaborar o seu próprio saber, você vai ter o seu conhecimento pessoal sobre aquilo ali. Então, essa capacidade de produzir um novo conhecimento a partir de um outro saber é muito legal, gente. Né? E eu acho que isso no processo terapêutico é muito útil. Agora me conta, assim, o assunto está rendendo tanto que só falta 10 minutos para a gente acabar. Olha. Ainda bem que deu certinho, né? Nossa pauta. Como é que tem sido esse projeto que você tem feito aqui né, na cidade de Belo Horizonte, que é leitura de Jane Austen como terapia? Como é que é isso? Olha, por exemplo, a questão, por exemplo, eu gosto muito de Emma. Né? Por exemplo, o Emma. Didático para isso. O Emma é muito interessante, que você trabalha várias questões em Emma. Né? Tem a questão da arrogância, tem a questão de você achar que sabe tudo e você às vezes não sabe nada. Desse sentimento de que eu sou onipotente, eu sei tudo, eu sei o que é melhor para as pessoas. E isso realmente é uma ilusão, é um delírio. Né? E esse tipo de coisa pode te pode levar você a fazer erros de leitura graves, por exemplo. Né? E esses erros de leitura, muitas vezes, podem trazer consequências graves, principalmente na vida das pessoas, ou na sua vida. Né? Existem momentos, quando você pega Emma, tem um momento que ela está com aquele parceiro dela do romance, né? Ou como é que chama? Knife? Como é que chama o nome dele? Oi? Mr. Knightley. Mr. Knightley. Que ele senta com ela e falou: ô Emma, você está delirando, você está fazendo uma leitura errada. Que isso? O cavaleiro de quem eles estavam falando, né, que estava afim dela, né, ele nunca que vai ficar com a Harriet, como é que é? Harriet. Primeiro, ela é pobre, ela é de uma classe social inferior a ele. E ele é um homem que conhece muito bem a realidade dele. Conhece muito bem as convenções. Ele nunca vai se associar a uma pessoa mais pobre que ele, Emma. Presta atenção. Então, isso naquela época era uma coisa muito marcada, né?
hoje. Exatamente. É lógico que a Jane Austen questionava essas regras sociais, a questão das relações afetivas serem mediadas pelo poder, pelo dinheiro, pelo prestígio. Ela questionava Uhum, muito isso. Mas ela entendia que era muito difícil de você quebrar essas regras. uhum, Você poderia até quebrá-las, mas num custo muito alto. uhum. Né? Então, eu acho muito interessante o EMA, porque volta naquele ponto que eu te falei, a orientação da realidade, né? Uhum. É, Sim, a orientação da realidade, você ser capaz de melhorar sua capacidade de percepção da realidade. Então, o EMA pontua exatamente isso, né? Como que, às vezes, o seu erro de leitura pode trazer sim. consequências graves. Uhum. É um ponto, né? Um outro ponto que eu gosto muito de destacar é o Persuasão. É o meu livro favorito, é o Persuasão. Então fala. Favorito. É o preferido, porque ele fala uma coisa muito importante, que é a questão da segunda chance. Que Aham. é a questão de você, não, de repente eu posso fazer diferente, Uhum. né? De repente ou então, se eu tivesse a oportunidade, se o tempo tivesse, se eu pudesse voltar o tempo, eu faria tudo diferente, né? Uhum. Então, essa capacidade de você refletir, pensar Sim. Que aí e a leitura reconhecer, proporciona isso. não, esse jeito que eu estou fazendo não está bom. Talvez eu Uhum. tenha que mudar. Eu tenho que me Sim. posicionar diferente. Talvez eu tenha que mudar minha posição. Então, essa plasticidade, né? Eu vejo muito nesse livro Persuasão. A E eu já Rosângela está te indiquei, fazendo uma né? Eu já indiquei pergunta. para clientes meus, não, lê esse livro aqui da Jane Austen. Pessoas falam, Jane Austen? O que Jane Austen tem a ver? É isso, é Sim. questão de você ler um livro, ler uma história. E ela era uma ótima contadora de histórias, muito boa, muito boa contadora de histórias, e ela trabalhava com elementos da realidade que eram comuns, Uhum. cotidianos, né? Ela introduziu isso, porque naquela época, né, você mesmo já me falou isso, se usava muito aqueles romances baseados no sobrenatural, né? Também, o gótico estava em No evidência. fantástico, aquela coisa, era o comum da época. Então, ela introduziu um jeito de contar história próxima da realidade das pessoas, muito Olha, próxima. Márcia, tem um tanto de gente aí fazendo pergunta. Vou te interromper. Ai, A meu Deus. Rosângela perguntou se são esses os temas que você trabalha. Creio que sim, você meio que já respondeu. E a Jane perguntando se existem mesmo segundas chances, Márcia. Agora você vai ter que pegar Olha, e se vira nos 30. ó, é como eu lhe falei, uma das propostas da biblioterapia, como lidar com as consequências das nossas escolhas, Uhum, né? Então, muitas vezes você faz uma escolha e você não sustenta essa escolha, você não sustenta as consequências dessa escolha, uhum, né? E no caso de persuasão, você vê que ela sustentou a escolha dela. sim. A personagem Catarina, é Catarina, É Anne Elliot. a Anne Elliot, ela sustenta a escolha dela. Ela não lamenta, ai, que eu fiz isso, não sei o quê. Não, ela sabe muito bem o que ela escolheu. Uhum, E ela está lidando com as consequências da escolha dela. Agora, o fato de ter reaparecido o cavaleiro, que foi o grande amor da vida dela, naquele momento, não foi. Pode ter sido um pouco de acaso? Pode, foi, né? No livro inteiro você vê que foi tudo um acaso. Foi tudo por uhum, coincidência, não foi nada programado. Tanto que a Anne, ela fica meio assim, opa, como eu lido com esse acaso? Eu nunca uhum, pensei que isso fosse acontecer de novo. Como é que isso acontece? sim. Então, no caso dela, era um cara mesmo, né? Que foi o namorado dela. Mas podia ter sido um outro, com uma Sim, outra podia ter sido história, uma outra numa outra oportunidade. situação, né? E a experiência que ela teve na primeira vez, a partir do momento que ela sustentou a escolha dela, aceitou o que ela tinha feito, não ficou brigando com isso, falei, bem, eu tenho que assumir o que eu fiz, Uhum, as consequências, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Eu entendi. posso fazer de novo, de uma outra forma, porque essa segunda chance não significa, a segunda chance para ser feliz. Não, a segunda chance é para você
pensar mais nas suas escolhas, Sim, pensar refletir. mais no peso das suas escolhas, das consequências da sua escolha. Eu acho que isso que é a segunda chance. Uhum. Nossa, eu gostei muito da explicação. Boa pergunta, viu, Jane? Agora eu queria que você, infelizmente, se despedisse da gente, Ah, que pena, a falasse, conversa tão boa. falasse mais um Ô, pouco, porque Adriana, daqui a pouco o Instagram avisa que vai cortar o nosso tá, bate. eu espero ter ajudado, né? Ter conseguido explicar o que que é a biblioterapia, o porquê que eu trabalho com a Uma coisa que biblioterapia. eu preciso falar, que não é uma criação sua, né? Não é uma invenção assim, ó, que lá Não, atrás você tem não. embasamento, tem até um livro muito Sim, bonito que deixa eu você te já me falar. mostrou. Diga aí. Eu trabalho, rapidinho, eu trabalho com esse livro, né? Eu tenho Isso. estudado esse livro. Esse livro ele O foi seu filho editado está em. atrapalhando o seu fio de. Não, esse livro, ele tem em inglês. Eu comprei esse livro, eu tive que importar, né? Aham. Essa publicação, a primeira publicação foi em 1986 e Sim. ele foi reeditado em 2012. Uhum. Então, a biblioterapia, principalmente lá nos Estados Unidos, já é Sim. muito conhecida, né? E agora, recentemente, há pouco tempo, né, que ela começou a ser falada aqui, né? Sim. Mas eu penso assim, qualquer técnica, eu penso assim, qualquer técnica de terapia, se a pessoa trabalha com alguma técnica, com algum conceito, com alguma abordagem, Uhum. eu acredito que sim, você tem que ser muito coerente do tipo. Você realmente tem que acreditar no potencial da ferramenta, né, como transformador. Você tem que ser muito coerente com você, né? Ô, Márcia, coloca aí o livro bem tampando seu rosto para o pessoal Eu ver. vou E o tentar autor. colocar aqui. Esse O aqui, ó. autor também, ó. Ele, Mas você só tem acha que ele chegar bem mais importado, perto tá? pra gente. Melhorou. Bibliopoetry Therapy. Quem que é o autor? É, Você já me mostrou, mas eu não tenho é aqui. Arlen McGarden Hines, não sei pronunciar o nome, Ok, é não. tudo que é Mac é da Irlanda, provavelmente. Mas Aqui, tá tudo bem. vendo? A Tá dando pra gente ver? coloca no rodapé do YouTube. Tá. Aí eu Acho que eu te pego uma mandei a cola. foto, não mandei, Adriano? Mandou, eu tenho uma cola. Então, assim, Tá. para Olha, mim, o Instagram tá avisando que temos um minuto só, então te peço, infelizmente, mas já agradeço pela não, disposição de falar. ó, E o seu perfil eu, está disponível para perguntas, o da é, Jasper também, mas fica tá. à Eu vontade. penso assim, eu vou sempre, assim, eu tento realmente apresentar esse trabalho meu, falar sobre isso, já Uhum. tentei fiz palestra em alguns cafés, né? Sim, Eu me ia lembro. fazer lá na leitura, né? Mas infelizmente não deu, né? Uhum. Mas é um trabalho que eu tenho, que eu acredito muito nisso, sabe? Então Uhum. eu vou continuar fazendo minhas palestras, falando dessa importância, né? E Ótimo. estou aberta, né? As pessoas que queiram conhecer, que queiram Por experimentar. favor, sigam o perfil da Márcia, ou então façam uma pergunta direta aqui para a gente que eu redireciono para você. Tudo bem Então, assim? eu agradeço a oportunidade, viu, Nós que Adriana? Muito agradecemos obrigada. pela presença.